Paz do Senhor, vamos falar hoje de 1 Reis 1, 2 e 3. Chegamos finalmente no livro de 1 Reis. Logo no comecinho desse capítulo, já fala que Davi está bem velho e ele está bem debilitado. Ele não tem forças no corpo dele e ele não consegue se autoaquecer. Ele tem essa dificuldade por conta mesmo da velhice dele. E mesmo seus servos colocando vários cobertores nele, ele continua com o corpo frio. Então eles vão até a cidade e vão procurar uma mulher para que possa dormir abraçada ali com o rei Davi, para que possa aquecer o corpo dele. E ali eles chamam a sunamita, a Abissag, para que ela possa realmente deitar com Davi. A Bíblia diz que eles não se conhecem assim em termos de um relacionamento sexual, nada disso. Mas ela dorme com ele, abraçada com ele, para que ele então possa ter o seu corpo aquecido. Mas ele está ali, realmente, bem já velhinho, já com essas dificuldades todas em relação ao seu próprio corpo. Porém, enquanto ele está nessa situação, seu filho Adonias, o que percebe? Bom, meu pai já está velho, meu pai já está com algumas dificuldades, então eu vou me autoproclamar rei. Só que não era isso que Deus queria. Deus já havia falado com Davi que quem seria rei, como sucessor dele, seria Salomão, que era o seu outro filho. Era comum naquela época que aqueles que tinham o reinado passassem mesmo o seu reinado para o seu filho mais velho, para que eles então dessem posteridade. Porém, o reino de Davi não foi um reino tomado por família. Simplesmente não. Ele foi um reino que o próprio Deus deu a Davi. Então era natural que também a descendência de Davi, a descendência do reinado de Davi, não fosse através da sua linhagem apenas, mas que viesse de acordo com aquilo que Deus determinava. Aquele que seria escolhido por Deus um dia, como um dia foi Davi escolhido por Deus também. Então Adonias, que era o filho mais velho, ele poderia desejar ser o rei, mas quem o Senhor havia constituído como rei era Salomão. Ele não tinha então o direito de intervir e fazer ali com que as pessoas fossem então intitulá-lo como rei, porque não era realmente a vontade de Deus, e ele sabia disso, porque ele não era nem um filho ruim, se parasse para pensar, porque até a Bíblia fala que Davi não tinha nenhum tipo de queixa dele até esse momento. Mas ele vai lá, ele chama Joabe como um capitão do exército e chama também o outro sacerdote para que possam descer com ele até a cidade e ungí-lo como rei. Ele chamaria os seus irmãos, menos, no caso Salomão, chama também alguns que estão ali próximo a Davi, chama também alguns que estão ali competindo, que estão ali no meio da cidade fazendo, então, sendo contrários ali a Davi, para que eles possam testificar, então, que ele estaria como rei. Mas não era essa a vontade de Deus. E o profeta Natan, quando soube que Adonias estava fazendo esse movimento, ele vai até Betseba e fala, olha, vai lá e fala com o rei Davi o que está acontecendo, porque senão você e seu filho serão expulsos daqui quando Davi partir. Vai lá e conta para ele o que está acontecendo. Que quando você contar, eu também vou contar o que está acontecendo. Eu vou reiterar o que você está falando, dizendo que Adonias está agindo nas costas de Davi, porque Davi está ali na cama nessa situação. E aí vai Betseba e fala com o rei. A Bíblia diz que quando ela chega diante do rei, ela se ajoelha, ela se prostra. E aí ela perguntou, o senhor não tinha me dito que quem seria o próximo rei seria Salomão? Porque Adonias está lá, se colocando como rei e comemorando que está como rei. Quando ela termina suas palavras, o profeta Natan chega, também se prostra diante de Davi e fala a mesma coisa. Olha, o Senhor, por um acaso, não me contou que estaria ungindo a Adonias como rei, porque agora ele está lá se intitulando como rei. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Tanto Betseba, que era esposa de Davi,
como Natã, que era um profeta que já estava próximo de Davi. A Bíblia já fala de outras situações que o profeta Natã estava com Davi. Os dois, ao chegar diante de Davi, se prostram. Então, assim, nós precisamos aprender a honrar aqueles que são do Senhor. Aqui eles estavam honrando ele como rei, mas mais do que isso, era um rei ungido por Deus. Então eles têm essa postura, mesmo eles sendo próximos. Os dois eram próximos de Davi, mas a gente precisa aprender a honrar aqueles que têm sobre si a honra de Deus. Então, isso é só uma parte mesmo. E quando os dois falam isso para Davi, Davi, mesmo debilitado, mesmo em toda essa situação, ele se levanta e ele manda chamar ali os seus sacerdotes, ele manda chamar ali os seus capitães, manda chamar os profetas, e ele fala: não, vamos descer aqui para fazer com que Salomão, que é aquele que o Senhor prometeu que seria então o rei, que ele seja ungido. E então colocam a Salomão na mula, que é do próprio Davi, descem com ele, e ali então Davi unge a Salomão como rei, né? Na verdade, o sacerdote unge a Salomão como rei, e ali então todo o povo comemora com gaita, com flauta, com festa, porque ali o próprio Davi está passando então o seu trono para Salomão. E aqui ainda a Bíblia diz que o próprio Davi fala: louvado seja Deus, que os meus olhos chegaram a ver o meu sucessor. Então, há uma grande festa, há uma grande comoção, e na cidade, por fazerem todo aquele barulho, por comemorarem que Salomão estava sendo ungido, quem estava lá do outro lado, que era Adonias, e aqueles que estavam com ele, ouviram que havia um barulho aqui na cidade, e eles se perguntam que barulho seria esse. Quando eles se questionam isso, vem Jonatas, que é filho de um daqueles que estava com Adonias, e fala para ele: olha, verdadeiramente Salomão foi agora ungido a rei. Davi ungiu ele a rei, e agora então você pode fugir, porque não é você que é o rei, e você se colocou nessa posição. E ali todos os que estão com Adonias fogem, vão embora. Então, no fundo, essas pessoas também sabiam que Adonias não era o rei, porque senão eles ficariam ali para pelo menos questionar Davi, mas não. Quando isso acontece, vai todo mundo embora, Adonias fica sozinho ali, e no medo de Adonias, ele vai até o templo, e a Bíblia diz que ele se segura ali nas pontas do altar, para que ali dentro ninguém vá matá-lo. Só que quando chega a Salomão, que Adonias está nessa situação, ele fala: olha, eu não vou matá-lo. Se ele estiver com boa intenção, ele pode ficar tranquilo que não vai cair um fio de cabelo dele, porque Salomão era um homem já escolhido por Deus. E por ser escolhido, e por que era escolhido por Deus? Porque ele já tinha um coração diferente. Ele teria a postura de rei, nós vamos ver aqui, mas a princípio ele não quer matar ninguém, ele não está preocupado com isso não. Como talvez Adonias tivesse, uma vez até que tentou usurpar ali o trono do seu próprio irmão. Mas, então, quando ele fala que ele pode ficar tranquilo, que não vai cair um fio de cabelo dele, então Adonias fica ali tranquilo, entre aspas, né, mas fica ali. E então o rei Salomão, ele vai e senta-se no trono de Davi, então ele fica ali e é consagrado rei, conforme ali o Senhor havia dito que seria. Só que existem homens que estavam com Adonias, por exemplo, Joabe. E Joabe, ele era anteriormente o capitão do exército de Davi. Só que vocês devem lembrar lá atrás que quando Absalão morreu, quem matou Absalão foi o próprio Joabe. E quando eles voltaram, né, da guerra, e quando eles entraram novamente em Jerusalém, Davi havia dito que ele colocaria Amasa como capitão do exército. E Adonias não. E aí Joabe mata Amasa. Então ele era um inocente que ele morre. Então quando Salomão, mais tarde um pouquinho, fica sabendo disso e de todas essas coisas que estão acontecendo aqui, que Joabe havia sido aquele que também havia traído seu pai, estando com Adonias, sabendo que não era aquilo que o Senhor tinha para o reino de Davi, para o reino de Israel, ele então manda que mate ali
a Joabe. E aí também Simei, que lá atrás também, quando Davi estava por baixo, que Absalão estava contra ele, Simei havia proclamado que Davi era maldito, que Davi estava passando por um monte de coisas por conta do que havia feito com a família de Saul, sendo que Davi nunca fez nada contra a família de Saul. Mas Salomão também vira para Simei e fala: olha, eu não vou fazer nada contra você, porém você entra dentro da sua casa em Jerusalém e você não sai de lá. Se você não sair de lá, nada vai te acontecer. Mas um pouco tempo depois, 2 servos de Simei saem da própria casa dele, e ali Simei sai para procurá-los. E quando ele sai para procurá-los, Salomão fica sabendo e fala para ele: eu tinha feito com você um combinado. E aquela coisa assim, a gente pode pensar: mas Salomão foi ruim? Não, ele já poderia ter matado a Simei logo desde o início, porque ele amaldiçoou. O próprio Davi poderia ter matado ele desde o início. Falou: você me amaldiçoou no momento em que eu estava por baixo. Mas não, eles deram uma oportunidade, mas ele agiu conforme o que ele quis. E aqui também quero fazer uma parte. Muitas vezes o Senhor, ele vê o nosso erro, mas ele nos dá oportunidades. Mas nós vamos lá e erramos novamente. Nós temos uma orientação direta de Deus e queremos fazer do nosso jeito. Então não podemos reclamar quando vem o peso das consequências dessa ação. Nós não podemos achar ruim se Deus vai lá e age conforme o que ele havia dito que faria. Porque o Senhor, ele nos alerta, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Então aqui, quando Simei morreu, ele morreu por conta dele mesmo. E não porque Salomão mandou matá-lo, mas porque ele agiu conforme o que ele quis e não o que ele havia combinado com aquele que era autoridade sobre ele naquele momento. Então Davi aqui já está bem velho. Davi, ele tinha passado por isso tudo, foi lá, fez com que fosse ungido Salomão, mas ele já está com o final dos seus dias. E ele fala para Salomão vários conselhos aqui. Ele chega a falar para Salomão: seja homem. Olha que palavra, que às vezes a gente olha e ouve esse tipo de coisa hoje em dia, e as pessoas falam um monte de coisa, um monte de aumentativo em relação a isso, porque dizem que é uma palavra dura: seja homem. Está na Bíblia. Foi falado dessa forma com Davi, que era rei, para seu filho, que agora também era rei: seja homem, seja forte, seja valente, avance. Então, ali Davi fala dessa forma com ele e dá outros conselhos também. Um pouquinho mais para frente, quando nós viermos a ler Provérbios, nós vamos ver que muito daquilo que o Senhor fala através de Salomão, ele tem aqui de ensinamento, porque nesse capítulo aqui que nós estamos lendo agora, Davi também fala para que ele honre a Deus, para que ele se mantenha honrando a Deus. Então, tudo isso nós vamos ver no comportamento de Salomão, porque ele aprende com Davi, que é seu pai, a honrar ao Senhor. E então ali Davi morre, é sepultado na casa de Davi, e então Salomão ali segue. Só que Adonias ainda quer agir com artimanha, e ele vira para Betsebe e fala: olha, eu queria te pedir uma coisa, para você falar com Salomão, porque se você falar como você é a mãe dele, ele não vai te negar. E ele pede Absag para ele mesmo, aquela mulher que dormia junto com o pai dele. Mas veja, se a mulher, que era tida como mulher de Davi, ela se torna mulher dele, para aqueles que estão à sua volta, então ele já tomou posse da mulher, ele é o filho mais velho, então ele deveria ser o rei. Só que quando Salomão ouve isso da mãe dele, ele fala para a mãe dele: mãe, então a senhora já pode pedir o reino para ele também, porque eu estou vendo aqui que Adonias está agindo de má fé e a senhora está dando ouvidos para ele. Porque ele não pediu diretamente o reino, mas ele pediu através de um tipo de armadilha, vamos colocar assim. E aí então, por perceber Salomão que o irmão dele continuava com essa maldade, ele vai lá e manda que seja matado então Adonias. E que também, do mesmo jeito que um dia Joabe se colocou ali segurando mesmo no altar, Adonias faz da mesma forma. Mas não, mesmo ele estando dentro do templo, Salomão fala: não, ele vai morrer sim, porque ele está fugindo daquilo que foi feito e combinado com Deus e com meu pai.
porque ele está agindo querendo tomar o reino que foi o Senhor quem me deu. Então não era porque Salomão estava querendo o reino para falar assim, eu sou forte, eu sou glorioso, eu sou o rei. Não, mas ele estava ali em obediência a seu pai e a Deus. E nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo agora, que realmente Salomão tinha interesse em ser um rei sábio, um rei que fizesse a vontade de Deus. Conforme essas coisas vão acontecendo, Salomão tem um dia um sonho, só que Salomão, ele fazia holocaustos, ele fazia sacrifícios, ele fazia o seu melhor já para Deus, mesmo ali ele estando numa condição de quem estava acabando de assumir o reinado. Então ele tem um sonho, e nesse sonho é como se o próprio Deus falasse com ele: o que você deseja? Porque eu estou vendo esses sacrifícios que você está fazendo e eu estou me agradando de você. Imagina só o próprio Deus falar com você, você entender que é Deus e ele dizer: eu estou me agradando de você. É muito bonito. E é importante que nós percebemos que o Senhor fala que está se agradando de Salomão, porque está vendo os sacrifícios que ele está fazendo. E agora mais ainda, na hora que Salomão responde isso a Deus, na hora que ele tem esse questionamento de Deus, ele fala: eu quero somente sabedoria para cuidar desse povo, porque esse povo não é meu, é seu. Olha a postura, um queria ser rei, mesmo passando por cima do seu pai, e o outro queria ser rei para cuidar e abençoar aquelas pessoas. Dá ali nitidamente para entender porque que um era escolhido por Deus e o outro não era, né? Fica muito claro aqui, nesse pormenor aqui desse texto. E aí então o Senhor fala: olha, boa coisa pedistes. Então, por não ter me pedido riqueza, por não ter me pedido mulheres, por não ter me pedido tesouros, além da sabedoria que você me pediu, te darei todas essas coisas. Nós precisamos aprender e entender com a Bíblia que tudo aquilo que o Senhor fala que Ele nos faz, que Ele nos dará, tudo aquilo que nós queremos da parte de Deus, o que vem da mão de Deus para nós é muito maior. O Senhor tem muito mais coisas para nós, muito além do que nós pedimos ou pensamos, e isso é real. Então estava aqui Salomão pedindo uma coisa e o Senhor tinha para ele muito mais. Então assim, os nossos olhos são limitados, eles têm lá uma visão curta daquilo que nós entendemos que Deus pode fazer, mas o que Deus tinha para ele era muito maior. E então aqui vem até Salomão duas mulheres. A Bíblia diz que eram duas mulheres que moravam na mesma casa, e essas mulheres, as duas tiveram 2 meninos, né, cada um o seu filho homem, e um deles morre. E as duas chegam diante de Salomão e falam: olha, meu filho estava morto e ela trocou. E a outra fala: não, o filho que estava vivo era o meu e ela trocou. Então há ali um impasse. E Salomão vira para aqueles que estão perto dele ali no palácio e fala: me tragam ali uma espada. E ele fala: eu vou partir essa criança ao meio e vou dividir elas para que cada mãe fique com uma. E a mãe verdadeira entra em desespero: não mata meu filho, pode dar ele para ela, porque eu prefiro ele vivo com ela do que ele morto. E aí então Salomão pega essa criança e entrega para esta mãe e fala: verdadeiramente esta é a mãe, porque ela tem compaixão, ela tem amor por essa criança. E ali espalha-se em Israel o quanto Salomão foi sábio com essa atitude, com essa postura. Então veja, ele estava ainda se firmando. Quando ele pede a Deus sabedoria, é porque no fundo ele está achando que ele não tem condição de ser tudo aquilo que o Senhor havia esperado dele. E não é assim com a gente. Às vezes o Senhor, ele fala ao nosso coração, usa profetas, enfim, e ele fala: nós vamos ser isso, nós vamos ser aquilo. E nós olhamos para nós mesmos e a gente fala: como eu vou ser isso? Como eu vou ser aquilo? Como eu vou exercer tal chamado? Só que nada vem de nós mesmos. Nós temos que falar para Deus que nós entendemos que tudo que nós temos, ou que nós somos, ou que nós fazemos, nós dependemos dele. Porque quando nós pedimos ao Senhor, como Ele pediu aqui, sabedoria, Ele nos dá muito além do que nós imaginamos ou pedimos. Então também não devemos pedir apenas para o Senhor coisas tangíveis que nós podemos pegar com a nossa mão. Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele mude aquilo que está em nós, nossos sentimentos, nossos pareceres, nosso caráter, nossas atitudes, porque quando nós pedirmos tudo isso a Deus, Ele vai fazer muito além daquilo que nós imaginamos. E por fazer muito além do que nós imaginamos, Ele vai nos transformar
e transformar tudo que está à nossa volta e vai nos honrar de uma maneira que nós nunca imaginamos que seríamos honrados. Amém? Eu fico hoje por aqui e amanhã voltamos com a sequência de 1 Reis 4, 5 e 6. Fiquem todos na paz do Senhor.